Olha só, minha amiga, no Brasil a gente tem a nossa grande dama da fotografia. Sabe quem é? Uma revista. Mas para falar sobre a revista, eu estou aqui com o diretor executivo da revista Iris Foto, que é o Luiz Augusto Campos. A revista Iris Foto é um barato, porque além dela ser a grande dama da fotografia, sabe por que ela é a grande dama? Porque é uma revista que já tem 48 anos, né? Então, é uma grande dama. E 48 anos de publicação ininterrupta, né? Exatamente. Nós estamos há 48 anos na estrada e vamos chegar aos 50, mas vamos chegar, como você falou, como uma grande dama, né? Uma grande mulher chegando aos seus 50 anos. Que beleza. Agora, essa revista começou, eu estou vendo aqui, com Hans Korani, que era um fotógrafo? Ele era um advogado, né, que tinha inicialmente como hobby a fotografia e largou a advocacia para publicar uma revista de fotografia. Ele conduziu a revista de 47 a 68, vindo a falecer em 68, e aí a revista foi assumida pela filha dele, que era uma dona de casa. Ela liderou a revista de 69 a 89. Mais tempo que ele, então, um ano a mais. Um ano a mais. Não só ela, mas também as duas filhas dela, né? Uhum. Em 89 ela faleceu e as duas filhas, então, assumiram toda a direção da revista. E está com essas duas filhas hoje? Não, infelizmente a Silvia Helena, que era a responsável pela área editorial e comercial, faleceu agora em novembro de 94. Então, hoje em dia nós temos na direção da revista a Beatriz, que é a diretora-presidente, né? A quem eu me reporto, que vai tocar a revista não só aos 50, eu acho que nós vamos chegar provavelmente a um centenário. Que beleza, né? Quantas revistas existem no Brasil com essa constância? Eu acho que nós somos os únicos. E de 48 anos não conheço nenhuma outra revista. Agora, ela é uma revista especializada em fotografia? Não, ela é uma revista... Ela é para fotógrafos? Não, ela é uma revista especializada em imagem. Em imagem. Né? Normalmente a gente coloca fotografias, mas o que representa imagem a gente coloca. Tanto, posso até falar do nosso último número, né? Que a gente tem uma grande dama também, que é a Hebe Camargo, e inclusive isso criou uma certa celeuma com os fotógrafos puristas, né? Porque nós botamos a imagem da Hebe, a capa, você tem até uma foto um pouco fora de foco, mas a gente não pode fugir a uma imagem que a Hebe Camargo tem nesse país, né? Então, como ela fez a vida dela num livro fotográfico, com fotografias, nós achamos que, não só por uma questão de ater-se ao editorial da revista, mas também como uma homenagem de colocar a Hebe Camargo na capa e internamente. E colocaram muitíssimo bem a Hebe, que eu vi muito bem essa revista. E também a Cláudia Alice foi capa de vocês, né? Isso. Com a campanha do câncer de mama. Isso, nós também, é uma participação nossa constante nesse tipo de campanha, não só câncer de mama, mas também de apoio às tartarugas, que a gente vamos lançar agora em junho, toda uma revista ecológica, mas a Cláudia Alice está na capa da revista de março, e internamente nós temos todas as modelos que participaram da campanha. Todos os modelos, são muitas, né? São bastante. Os modelos mais famosos e tudo. Todo mundo nessa luta contra o câncer de mama, que é muito importante, né? Eu acho que realmente nós temos que conscientizar, não só as mulheres, mas acho que de uma certa forma a todos sobre essa questão do câncer de mama, né? Agora, essa revista foi durante 20 anos e é até hoje, né? Então, mais de 20 anos, foi 89, nós estamos o quê? 95, mais 6 anos, 26 anos. Ela está sendo dirigida por mulheres. Ela teve uma preocupação com as mulheres, ou pelo menos com as fotógrafas? Teve. Na realidade, primeiro a revista sempre foi aberta, né? A fotógrafas, né? Ou seja, a gente procurou, de uma certa forma, mostrar que esse mercado não era só dominado por homens, né? Então a gente tem vários portfólios na nossa publicação, onde nós procuramos prestigiar a mulher. Não só, muitas vezes, como modelo, mas também atrás das câmeras. Porque normalmente quando o homem fala em prestigiar a mulher, né, Luiz Augusto, o que acontece é o seguinte, é que prestigia aquele pedaço da mulher e aquela imagem da mulher que é de vocês, que não é nossa. Não, mas aí na revista você vê que nós temos, se eu não me engano, acho que no próprio número de março,
nós temos o beijo, né? Nós temos... Olha aqui um exemplo do que eu estava dizendo para você. Olha aqui, ó, estou mostrando ali para o Casagrande, não sei se vai dar certo. Mas aí que tá, eu acho a seguinte coisa, eu acho que a parte bonita da mulher também, não só a parte interna, mas a parte externa deve ser mostrada, né? Pois é, né? Mas é uma imagem muito machista para o meu gosto essa. Você acha? Eu acho, sim. Eu acho que essas imagens são sempre um pouco machistas, assim, a visão do homem, da sensualidade da mulher, passa um pouco por essa coisa de corpo nu, revista Playboy, bumbuns na praia, seios fartos à mostra. Não, eu não tenho nada contra a sensualidade, não, tá certo? Eu não sou moralista, mas eu acho que se explora demais e se esquece outros lados muito importantes. Mas aí é onde eu digo que nós somos diferentes. Ou seja, se você fizer um acompanhamento da revista, não temos uma linha Playboy. Então a gente procura mostrar. Agora, em alguns momentos, o lado masculino da fotografia mostra a mulher desse ponto. A gente também não se opõe a colocar esse tipo de coisa. Mas a gente também é aberto, tá? A fotógrafa, a mulher, que pode mostrar a mulher também por um outro ponto de vista. Por um outro ponto de vista, sem dúvida. E você teve muitas fotógrafas mulheres participando da revista, com ensaios? É que, veja... Existem muitas fotógrafas? Existem bastante fotógrafas. Agora, é lógico que também, muitas vezes, essas fotógrafas são obrigadas a mostrar esse ângulo que você está falando. Ah, sem dúvida. Ou seja, por muitas força vezes... de exigência de layout. De layout e tal, etc. Então, talvez o problema machista, se a gente for pegar, vai um pouco mais amplo, vai até da própria educação que uma mulher dá pra gente, né? Ou seja, sem dúvida. Mas nós temos uma fotógrafa, por exemplo, que eu acho fantástica, que é a Vânia Toledo, tá? que tem trabalhos belíssimos e que não mostra a mulher por esse ponto que você tinha acabado de falar. Tá? Temos Nair Benedito, que é uma fotógrafa que faz um trabalho maravilhoso a nível de índios, de natureza brasileira. Temos a Cláudia Andujar, temos a Mori, eu podia passar a noite inteira citando o nome de fotógrafos para você aqui, né? Mas o mais importante que eu quero colocar é que na nossa revista essa fotógrafa tem lugar. O trabalho dela tem espaço. Mesmo que ela seja uma iniciante. Mesmo que ela seja iniciante, né? Nessa próxima revista agora eu estou publicando uma fotógrafa que tem 30 anos, tá? Que está fazendo a sua segunda exposição, tá? Mas tem um trabalho já de peso, tem um trabalho estudado que a gente mostra. E tem também todo um lado publicitário que não me interessa, ou seja, me interessou muito mais o trabalho dela como pessoa, como fotógrafa, como gente. Não te interessa o lado publicitário? Não é que não me interesse, mas se você vê, normalmente ele é igual, né? Ou seja, é muito difícil você conseguir identificar num trabalho publicitário qual foi o fotógrafo que fez, né? Por causa do layout e tudo mais. Então me interessa às vezes o trabalho mais criativo, mais preocupado. Seja expressão, exatamente, né? E é uma moça de 30 anos. Que ótimo, olha, minha amiga, então, ó, você já sabe, né? Tá aqui o Luiz Augusto, viu? Você procura o Luiz Augusto na revista Iris, se você é uma fotógrafa iniciante, e ele vai te receber. Se o teu trabalho estiver bem maduro, de repente você até está publicado aqui. Porque a ideia também é incrementar novos talentos, enfim, o meio, né? Sim, eu não vejo, a ideia, eu até brinco, nós mostramos muitas vezes, aquele cantor da noite que canta muito bem, mas que não recebeu um cartão de uma gravadora para poder ser sucesso. Então o que a gente mostra é o fotógrafo que tem um bom trabalho, mas que talvez não tenha entrado ainda na máquina para ser o sucesso que alguns têm. E alguns nem querem, né? Não, e muitos, inclusive, que hoje em dia são sucesso, começaram com a gente. Começaram na revista? Começaram com a revista. E onde ela circula? Como é que a gente compra? Como é que é? Bom, ela é distribuída nacionalmente. Então, ela é distribuída uma parte em bancas e uma parte em assinaturas, né? Algumas bancas, as bancas mais sofisticadas, todas as bancas, ou todas? Não, todas as bancas. Nós vamos de ponta a ponta do Brasil, tá? E a gente não somos seletivos. Todas as bancas você vai achar a revista de foto. E se não achar, pode nos telefonar também. Pode? Então dá o telefone da revista. 531 531 12 12 99. Então, minha amiga, olha,
3531-1299, é o telefone São Paulo 011, portanto, é o telefone da revista Íris. Esse aqui é o Luiz Augusto Campos e é o diretor executivo da revista. E você pode ligar lá para comprar a revista, para querer saber e principalmente para ter uma chance de conversar com o pessoal do meio. Se você é uma fotógrafa iniciante, que eu também já fui, né? E eu sei como é difícil a gente começar a andar nesse meio. Você também foi, né? O meu contato com a revista foi exatamente a Suzane, que numa determinada uma exposição que eu estava fazendo, ela entrou e falou que iria me colocar no primeiro portfólio colorido da revista. Eu também não tinha nome. E foi uma mulher que me deu uma chance de continuar nessa carreira. Que beleza, né? Então, também, agora você é o diretor da revista. Você vê, a vida dá um montão de voltas. Luiz Augusto, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. Agora, antes de encerrar esse bloco, eu quero contar para você que você tá vendo a minha roupa, né? Que é bonita demais, né? É o máximo. Agora, não é só bonita a minha roupa é bem feita, é bem acabada, é de uma confecção de primeira linha. Você que tem uma loja, uma boutique no interior e está procurando aquela confecção no tempo das nossas mães, né? Uma coisa caprichada, chulhadinha, bonitinha, como não se faz mais, é aqui mesmo que você vai achar. É a roupa do Ateliê Parisiense. Como eu já disse aqui, estou repetindo, o ateliê me veste há muitos anos, desde que eu comecei na televisão, e é uma roupa realmente difícil da gente substituir. Então, minha amiga, se você estiver interessada, o telefone do ateliê 011-607-8011. Todos os dias, na nossa ficha técnica, está lá o Ateliê Parisiense para você, porque é ele que me veste. E eu agradeço lá ao André, meu velho amigo do ateliê. Então é isso aí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já pela sua Rede Mulher de Televisão. Magnus Cabeleireiro, único no Brasil, especializado em afro. Consulte-nos. Você não precisa ser top model para usar uma maquiagem top. A Avon lançou Avon Color. A Avon Color cuida da sua pele e tem as cores de todas as modas para você desfilar por aí. Avon Color, o lançamento top da Avon para a Europa, Estados Unidos e Brasil. Agora, mais barato impossível, a Fred Confecções faz uma grande liquidação de artigos importados. Linha masculina, feminina e infantil, dá até para revender, confira. Conjunto feminino de moletom estampado, R$ 14,90. Camisola flanelada super barata, R$ 6,90. Bolsa de gomelê importada, só R$ 9,90. Fred Confecções, Rua Silvateres 338 no Brás. Telefone 264-1133. Também no Outlet Campinas, Trevo Anhanguera. Comunicado a todos que jogam na Super Sena, Loto e Sena. Atenção! O Centro Nacional de Numerologia comunica que o novo sistema que fornece na hora seus números favoráveis para jogos já está disponível. Basta ligar para 900-0707 e receber na hora informações sobre os melhores horários para encontros e negócios e todos os seus números favoráveis para jogos. Ligue 900-0707. Este é o novo Minerva 3 com fórmula reforçada. Chispa daqui, sai. De limpeza, entendo eu. Agora, com mais enzimas, tem desempenho em dobro. Em outras palavras, tira a mancha mesmo. É o único com amaciante. Esqueceu do perfume, homem de Deus. E é 3 mil pelo preço de um. Novo Minerva 3 com mais enzimas. Cá pra nós, quem entende de limpeza, usa. Casa, comida e roupa lavada, topas? Nem morta. Meus amigos, quero convidá-los para logo mais às 11h30 prestigiar o programa Ferreira Neto. Hoje nós teremos a presença de Gretchen. A Gretchen deu desaparecida no mercado e voltou agora cantando tudo. Foi para lá no Nordeste, se escondeu.
Agora voltou a gravar um disco, uma maravilha. Estará conosco também nesta noite Marcos Mendonça, secretário estadual de Cultura, falando sobre São Paulo, sobre preservação, Festival do Campeonato, enfim, ótima entrevista. Recomendações, nos acompanhe logo mais às 11h30, Ferreira Neto. Até lá. Rede Mulher. Programa Ferreira Neto. Oferecimento GM Cadete 95. Voe mais alto. Olha, presta atenção nessa historinha que eu vou contar. Eu aposto que se não aconteceu com você mesmo, aconteceu com a sua prima, com a sua amiga, com alguém que você conhece, alguma mulher, não é? Que começou um dia a fazer doce pra fora, camiseta, pintar e de repente, bijuteria, de repente se viu com uma indústria na mão, né? E a cultura feminina, será que está preparada para tudo isso? Então, na medida do possível, o programa Condição de Mulher vai passar para você muita informação preciosa. Por isso eu estou aqui com o presidente do SIMP, que é o Sindicato da Micro e Pequena Empresa, é isso? Micro e Pequena Indústria, Isabel. Micro e Pequena Indústria, então é SIMP, né? Isso, exatamente. Isso, SIMP com I. E é o Joseph Cury. Joseph, me diga uma coisa, o que faz o SIMP? Qual é a proposta desse sindicato de empresas? Bem, se nós olharmos a estrutura hoje do nosso país, nós temos grandes empresas que dominam as situações, que impõem as suas vontades e o resto segue. Qual é esse resto? A micro e a pequena empresa. Dentro disso nós montamos um sindicato que é específico da micro e pequena indústria. Na aquisição de matéria-prima, onde você paga muito mais caro, nós queremos lutar por isso. Na simplificação burocrática, na administração, na relação com o governo, na mudança de legislação, na energia elétrica, onde você paga 3 vezes mais caro o quilowatt de energia elétrica, na relação capital e trabalho, na relação com o próprio Estado, na fiscalização. Ou seja, é um sindicato que existe para te defender e lutar pelos seus interesses. Onde você, micro e pequeno, não é micro e pequeno, onde você é o grande empresário do sindicato. Tem um bom problema aí, né? Porque, por exemplo, você vê, se você tem uma pequena empresa, né, que é o caso de tantas mulheres que estão assistindo a gente agora, não é? É verdade. Que, como eu falei no começo, montam o seu negócio, dá certo e vão crescendo, elas pagam o mesmo imposto que pagam uma Volkswagen, uma multinacional da vida, sei lá, qualquer uma, né? Falei Volkswagen, que foi a primeira que veio na cabeça, mas, enfim, tem os mesmos encargos trabalhistas, as mesmas obrigações, a mesma papelada, não é? De repente você tem uma pessoa para cuidar disso e cuidar do resto, e como é que faz? Porque olha, essa legislação de microempresa simplifica um pouco as coisas, mas microindústria também é a mesma coisa? Não, como é que é? Não é, essa né? legislação hoje existente, Isabel, existe um grande discurso no país dizendo a micro e a pequena empresa está isento de imposto. Mentira deslavada. Porque quando você compra a matéria-prima, lá dentro vem embutido o ICMS. Quando você vende o seu produto, está isento de imposto. Só que você é obrigado a dar um desconto total no preço do seu produto, que é a carga tributária cheia, ou seja, o valor integral do ICMS. Então, o que acontece na prática é que a microindústria paga o dobro da carga tributária que pagam as grandes empresas. Grande mentira dizer que ela tem benefícios. Quando se fala de sistema financeiro, nós pagamos juros que chegam a ser o dobro da taxa de juros que pagam as grandes empresas. Tanto é que hoje nós estamos pagando de 14% a 18% de juros ao mês, quando as grandes empresas pagam de 7% a 8% ou a 9% no máximo. Porque elas têm mais volume para negociar, elas correm mais no banco. Por quê? Por que o banco é mais bonzinho com elas? Ou não é o banco, é o governo? Como é que é isso? Eu diria que é o próprio sistema financeiro, porque você, micro e pequeno empresário, você que tem uma micro e pequena empresa, não está organizado, você está refém da vontade deles, e só a união que traz a força e pode mudar isso. E é por isso que surgiu o SIMP, para lutar por você, para lutar por essas bandeiras. E é o que nós temos feito o dia inteiro. Então, na prática, o que é uma pequena empresa, uma microempresa perante o sistema financeiro? É nada.
O que é um microempresário, um pequeno empresário, quando ele vai comprar matéria-prima? Também não. O que ele é quando ele vai... Se unir. O que ele consegue quando ele vai ao fisco? Nada. O que ele consegue quando ele vai falar dos seus direitos? Nada. Agora, unidos, nós representamos 94% das indústrias desse país. Nós somos responsáveis por 60% dos empregos. Nós somos a mola propulsora. E depende só de você querer se unir, querer ter força e querer que estas injustiças que você, empresário, você, mulher empresária, você, homem empresário, sabe do que nós estamos dizendo, porque você sofre isso na carne o dia inteiro. E nós queremos mudar isso, e nós estamos lutando por isso. Você tem uns números muito impressionantes. As pequenas e microindústrias são 94%? 94% das indústrias do estado de São Paulo são micro e pequenas. Somos responsáveis. No estado? No estado. No Brasil, a cifra é igual. Muda 0,1%. Então, 94% das indústrias deste país são micro e pequenas, que são responsáveis por 60% dos empregos diretos deste país. Nós somos responsáveis por 54% do PIB industrial deste país. E somos tratados como verdadeira escória, além dos discursos que são lindos e maravilhosos. Os discursos nos defendem, mas na prática, no dia a dia, você sabe a verdade. Puxa vida, o número é muito impressionante. Quer dizer que a nossa economia se sustenta em cima das pequenas e microindústrias e empresas? Sem dúvida. E a economia informal, você está considerando nesse número? Não, esses são dados oficiais. São dados oficiais. Se nós falarmos da economia informal, que aliás, ela existe porque a burocracia, o excesso de carga tributária, o excesso de impostos que recai sobre a micro e pequena, faz com que ela tenha que, como uma medida de sobrevivência, ir para a economia informal. E o que é que nós queremos? Acabar com essa burocracia, acabar com esses excessos que são impostos pela micro e pequena e para o micro e pequeno empresário, para que você possa viver na absoluta legalidade. Nós temos que acabar com a ilegalidade, nós temos que acabar com o sistema da corrupção, nós temos que acabar com esse negócio de ir em pessoas lá e dizer, você quer que eu te fiscalize ou você quer que a gente se acerte? Veja, a própria legislação trabalhista, ela é montada, os acordos coletivos de trabalho são montados para que você não consiga cumpri-los. Existem 120 cláusulas na relação capital e trabalho. Quando muito você consegue cumprir a cláusula econômica, o resto você não consegue. E a própria fiscalização sabe disso, o país sabe disso, os governantes sabem disso. E a indagação é, até quando nós vamos ficar quietos e aceitar isso? Esse país tem que mudar. É o momento da revisão constitucional, vamos mudar a legislação. O que é que a gente pode fazer dentro da Constituição e dentro da reforma da Constituição, da revisão da Constituição, para melhorar essa situação? O que tem que mudar? O que a minha amiga pequena empresária tem que saber? Tudo. Veja, hoje você tem 59 impostos. Você gasta 40% do seu tempo operacional cuidando de papel que não gera absolutamente nada para esse país, a não ser benesses e favores. A IOB publicou no ano passado 3.800 páginas de alteração tributária e prazos de pagamento de impostos. Vou repetir, 3.800 páginas. Significa 19 páginas por dia de trabalho, dizendo, olha, aquilo que valia ontem não vale mais hoje. Agora você imagina, Isabel, se aqui nesse estúdio você recebesse 19 páginas por dia, dizendo aquilo que você fazia ontem, você não pode fazer hoje, e amanhã e depois da manhã todo dia é diferente. Você não sabe o que vai ser, né? Você tem um séquito de assessores aqui do meu lado, viu, minha amiga? Todo mundo lendo, e mesmo assim acho que não ia conseguir, viu? E é impossível já fazer isso. Então o que é que precisa ser feito? Nós precisamos primeiro acabar com esses 59 impostos. Nós temos que ter no máximo 6 impostos. Nós temos que acabar com toda essa parafernália documental. Nós precisamos reduzir isso muito. E isso depende da revisão do capítulo tributário. Nós temos que mudar o capítulo econômico.
Nós temos que parar de ser refém de monopólios nesse país. Nós temos que ter muitas empresas produzindo aquilo que hoje é privilégio de algumas, porque aí o preço vai baixar, porque aí você vai ter a liberdade de escolha daquilo que você quer comprar e de quem você quer comprar. E hoje você não tem esse direito. Nós temos que mudar a Previdência, nós temos que acabar com os privilégios da Previdência, porque as aposentadorias aí de 150 mil reais que estão aí, quem está pagando essa conta somos nós. Ao passo que essas aposentadorias especiais, que saem em 8 anos e com salários de até 150 mil reais, essas pessoas não pagaram por isso. Nós, da sociedade, com os nossos impostos, estamos pagando por isso. Ele quer se aposentar em 8 anos? Pague a conta. E o que acontece? A Previdência está aí, os cidadãos honestos que trabalharam uma vida inteira estão se aposentando com salários miseráveis, vergonhosos. A hora que você precisa de assistência médica, na prática, não tem. E isso tem que ser revisto. Não, se o governo não devolve o imposto que a gente paga, e a gente paga imposto em tudo que se consome e tudo mais, e o resto dos impostos, o governo não devolve mesmo. A gente está vendo na prática, então tem que mudar tudo, né? Porque, olha, a semana passada estava aqui Dona Lila Covas, não é? Então estava me falando da rede permanente de solidariedade, ela conseguiu adesão de 150 grandes empresas, tá? Não são grandes e pequenas, mas muitas das grandes empresas, todo mundo trabalhando, ajudando e tal, fazendo aquilo que o governo não fez, tapando buracos que os nossos governos anteriores deixaram cavar, não é? Claro. E, no entanto, jovem, aqui diz para você, ó, minha amiga, você pequena, empresária, tudo está pagando imposto igualzinho dos outros, está pagando 59 impostos. Então, realmente, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Temos que brigar agora para reformar a tributação e deixa o governo fazer, né, o que ele tem que fazer e pronto. E sobra mais dinheiro para nós aqui, fazemos as nossas partes sociais. É isso que acontece no mundo com inteiro. Desenvolvimento, com gerando emprego e tudo isso. Vamos dar alguns exemplos de números para reflexão. Para cada um cruzeiro, R$1 que o trabalhador leva para casa, isto custa mais R$1,32 para a empresa. Você está brincando? São 32%? 132%. 132. Ah, custa mais para cada R$1 que leva para casa, ele paga mais R$1,32 em cargos, impostos, benefícios e aí afora. Muito bem. Se nós analisarmos qualquer país desenvolvido do mundo, o índice máximo, incluindo férias, chega a patamares de 23%, ou seja, 1/6 parte do que nós pagamos no Brasil. Qual é o reflexo disso? Você ganha pouco e custa caro para a empresa, quando tinha que ser o contrário, você tinha que levar mais 132% para casa, ou mais 110% a mais do seu salário, 20 e poucos % de outros custos burocráticos, administrativos, tributários, e a sociedade brasileira ia viver muito melhor. E isso, nós temos que ter independência de dizer isso e lutar por isso. E isto fere sérios interesses burocráticos desse país. Mas alguém tem que lutar e ter a coragem e a independência de fazê-lo. E é o que o CIP está lá para fazer. Ué, quem é 94% da força, né, produtiva tem mais é que botar a boca no mundo mesmo, né? Então o SIMP fica na Avenida Rebouças, 1761, aqui em São Paulo, Avenida Rebouças 1761. Para você, minha amiga, que tem uma empresa pequena, está perdida no meio da papelada, vai lá pedir socorro para o Cury, que ele te ajuda, né, Cury? Cury, muito obrigada pela tua presença no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12h e 9 da noite, sempre com muita saúde e alegria, pela sua Rede Mulher de televisão. Tchau. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42 UHF. Em Araraquara, canal 9.